Abra sua Bíblia comigo no livro de Crônicas, na segunda livro de Crônicas, capítulo 7, e nós vamos ler a partir do versículo de número 12. Talvez você esteja recebendo a imagem desse texto, você pode acompanhar aí. Nos diz assim a palavra do Senhor: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém, amém e amém. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez nesta hora. Amado Deus, Tu que conhece o nosso interior, Senhor, Tu que estás presente em todos os lugares, a Ti, mais uma vez nesta noite, fazemos chegar a nossa voz, nós invocamos o Teu nome, Senhor. Queremos, ó Deus, pedir que a Tua palavra nesta noite encontre lugar nos nossos corações. Venha falar conosco. Cada pessoa, Senhor, que está recebendo agora esta palavra, esta mensagem, possa ser tocada pelo poder da Tua palavra. Senhor, visita, seja, Senhor, esta pessoa que está na sua casa, ou se ela está em algum outro lugar, ou se ela está, Senhor, talvez até mesmo num hospital. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o poder da palavra do Senhor traga restauração, traga vida. Senhor, toque esta pessoa agora com a Tua palavra. Aplicamos, Senhor, o sangue de Jesus Cristo sobre cada vida que está, ó Deus, recebendo esta palavra neste instante. Senhor, trazendo cura, nós declaramos que há poder no sangue de Jesus para trazer cura, restauração, libertação, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, restaure a esperança, restaure os sonhos, restaure a visão, restaure, Senhor Deus, agora, ó Deus amado, as histórias, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, vai de encontro a cada coração, e nós oramos pedindo que o Teu Espírito fale através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Esse texto é um texto muito conhecido daqueles que são servos do Deus Altíssimo, que conhecem bem as Escrituras, que já têm um pouco de intimidade com a Bíblia e já ouviu muitas vezes esta palavra de Deus através de Salomão, falando ao povo, ao seu povo. Eu queria dar um título para essa mensagem, eu queria que ela se chamasse "Se o meu povo". Se o meu povo. Este "se", você já sabe muito bem que ele é uma condição,
Querido ouvinte, querido irmão, Deus sempre teve um povo. Ele está dizendo: "Sê o meu povo". Deus sempre teve um povo seu. Deus sempre teve amigos. Foi para isso que Ele criou o homem. Desde os primeiros momentos da história, as primeiras páginas da Bíblia, nós vemos ali Deus tendo a iniciativa dele chegar até o homem. Que tremendo isso! Deus buscando o homem para poder ter um relacionamento com o homem de amizade sincera, um relacionamento paternal. Esse mesmo Deus, Ele também é um Deus misericordioso. O nosso Deus é um Deus compassivo. O nosso Deus, queridos irmãos, querido ouvinte, o nosso Deus, Ele se lembra que nós somos pó, todos nós somos pó. Deus, Ele sabe reconhecer a minha e a sua estrutura. Ele sabe que a nossa estrutura é uma estrutura fraca, que nós somos dependentes dEle, porque nós fomos corrompidos pelo pecado que entrou no coração do homem. Mesmo assim, sendo nós pecadores, Deus nos ama. Deus ama você. Mesmo você sendo um pobre pecador como eu, mesmo nós sendo pobres pecadores, Deus nos ama. A criação de Deus, ela é amada do Senhor. O desejo do coração do nosso Deus é que que nós desfrutemos dos seus benefícios, das suas bênçãos, da sua plenitude. Mas infelizmente aconteceu que o pecado entrou no coração do homem. O pecado afetou a raça humana. Houve uma quebra, houve uma separação, houve um rompimento. Houve uma desobediência. E esta desobediência trouxe consequências desastrosas que infelizmente perduram até hoje no coração de cada um de nós, seres humanos. E apenas pelo poder de Deus há solução para esse problema do pecado. Somente por Deus há esperança para a humanidade. O versículo de número 14 do mesmo texto diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então Deus está dizendo que Ele está falando na primeira pessoa, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto, como eu disse, ele é tremendo, ele é muito conhecido. Ele tem a ver, esse texto está relacionado diretamente a um chamado de Deus, à humilhação pessoal. Deus está chamando através desse versículo 14, a mim e a você nesta noite, nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, aonde parece que as coisas estão completamente estranhas, dando-nos a impressão de que o mundo saiu dos eixos. Tudo está muito estranho. Agora esta palavra chega aos nossos corações nesta noite, como um chamado de Deus para a nossa vida, a humilhar-nos diante da poderosa mão do Senhor. É um chamado de humilhação pessoal, é um chamado de humilhação à sua família, um chamado de humilhação familiar, é um chamado de Deus de humilhação para a sociedade, é um chamado de humilhação social.
um chamado de arrependimento e de mudança de atitudes e também de comportamentos. Hoje Deus traz esta palavra ao nosso coração como um chamado, é uma chamada de Deus esta palavra, a mim e a você, a nós sairmos da impiedade. Deus convida-nos através desta palavra, querida igreja, para que nós saiamos da impiedade e nos voltemos à piedade. Olha aí a diferença. Uma vida de impiedade é uma vida completamente desinteressada de Deus e de tudo aquilo que está relacionado com Ele e a sua palavra. Mas voltarmos a uma vida piedosa é demonstrarmos um interesse completo, verdadeiro, profundo com Deus e com a sua palavra. Há uma tendência em nós humanos de nós nos preocuparmos mais na nossa vida com a visão do que nós desejamos para o nosso bem-estar, do que aquilo que nós precisamos ser e fazer para obedecer a Deus. Quando o homem, ele deixa que o Senhor, que o nosso Deus, converta o seu coração a Ele e o santifique, pode crer que Deus é fiel para cumprir na vida desse homem, na vida do ser humano, a sua vontade, que segundo a sua palavra diz que ela é pura, agradável e perfeita. Ela é santa. A bênção com certeza descerá sobre o justo. A bênção de Deus com certeza descerá sobre a família. Deus quer que a bênção dele desça sobre a tua vida, sobre a tua família. Deus quer que a sua bênção desça sobre a sociedade que nós estamos inseridos. O desejo do coração de Deus é que todas as nações da terra se dobrem a Ele, se ajoelhem diante dEle. A palavra de Deus diz que isso vai acontecer. Deus quer que todas as nações temam a Ele, temam ao Senhor. Amados, este versículo, ele não é uma chave mágica que sensibiliza o coração de Deus. Não, Deus é soberano e Deus vai cumprir o seu propósito nas nossas vidas. Mas Deus, ele requer de mim e de você. Por isso, nesses dias, esteja muito atento ao que Deus está falando. Ele requer uma mudança de atitude e de coração do seu povo. Deus está olhando para a Igreja Batista Vida Nova. Menciono ela porque é para ela que nesse momento nós estamos pregando. Deus espera desta igreja, você que é participante deste corpo, desta igreja, você que é filho desse ministério, Deus, Ele olha para mim e para você nessa noite, e Ele nos diz que Ele espera uma mudança de atitude, e uma mudança nos nossos corações, a partir desta noite. Queridos, o nosso Deus, Ele tem neste mundo um povo seu. Quando Ele diz, se o meu povo, isso prova para nós que Deus tem um povo escolhido, tem um povo dEle. Mas as portas do seu reino não estão fechadas para as pessoas. Deus quer que todos sejam seus filhos. Deus quer que todos voltem a ser seus filhos. Deus espera que todos retornem à casa do Pai para se tornar seu povo. Deus tem nesse mundo
um povo que o ama, mas também conhece aqueles que não preenchem, aqueles que não cumprem com os requisitos, vamos dizer assim, necessários para fazerem o que quer que seja. O nosso Deus nesses dias, Ele está disposto a fazer grandes coisas na minha e na sua vida. O desejo do coração de Deus é que o seu reino seja estabelecido com poder na terra. E eu e você, nós também queremos que Deus faça, mas a seriedade dos passos aqui na palavra, requeridos pelo Senhor, são passos que nós precisamos obedecê-los, para que isso aconteça. O que Deus diz, amada igreja, é irrevogável, é para se cumprir. A chamada de Deus aqui nesse verso é para que nós, povo seu, nos humilhemos. Humilhe-se, é o que nós vemos aqui. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Deus espera que nós continuamente nos acheguemos a Ele com um coração contrito, um coração quebrantado, um coração humilde, porque o amor de Deus por nós é infinito. A nossa humilhação perante Deus relaciona-se com a necessidade de nós reconhecermos quem somos, de nós reconhecermos a nossa condição. Que condição é essa que Deus nos fala? A condição de homem pecador, a condição de uma alma, de um coração pecaminoso. A separação que o pecado faz entre nós e Ele, e o nosso desgosto por essa separação. Amados, ao decidirmos viver longe de Deus e da sua vontade, nós ofendemos o coração de Deus. Quando nós tomamos a decisão de praticarmos as nossas iniquidades, os desejos da nossa carne, quando nós tomamos a decisão de continuarmos vivendo em pecado, esse pecado nos afasta de Deus e isso automaticamente afeta-nos terrivelmente, porque ela nos separa de Deus, porque Ele nos separa de Deus. E não somente isso, mas a parte trágica de tudo isso é que isso pode levar-nos também a uma morte eterna, a uma separação eterna de Deus. Eu quero dizer a você que me ouve nessa noite, há vida para você. A Bíblia diz que Deus tem preparado vida eterna para mim e para você. Uma vida eterna é nós vivermos para sempre com Deus. Uma vida que é ofertada a nós, por esse Deus que amou de tal forma, que Ele entregou o seu único Filho, para morrer numa cruz, e ali tomar o nosso lugar, ali Ele está se entregando como uma oferta de graça. A Bíblia diz que esta é a oferta da graça. É isso que Deus desejou quando Ele entregou o seu Filho Jesus. Mas também, a Bíblia não fala somente que há vida eterna. Escute isso nessa noite, a Bíblia fala também que há morte eterna. Você está ouvindo isso? Não é só a vida eterna, mas também a morte eterna. Talvez você nessa noite possa dizer, mas eu não quero, pastor, a morte eterna, eu quero a vida eterna. Glória a Deus por isso, mas há um preço a ser pago
pelo presente da graça de Deus. Embora Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, morreu no nosso lugar, nós não precisamos fazer isso. Ele nos reconciliou novamente com o Pai, mas nós temos que pagar um preço. E esse preço é o preço de nós nos mantermos fiéis a Deus, obedientes à sua palavra, todos os dias lutando contra o pecado, todos os dias vencendo, porque lutamos, todos os dias vencemos o pecado, porque nós lutamos com Jesus ao nosso lado. Essa morte eterna que a Bíblia nos fala, é uma separação eterna de Deus, como consequência da rejeição dos homens, da humanidade, à oferta de Deus. Você já pensou? Deus, Ele tem vida eterna para oferecer a todos os homens. Mas existem muitos homens, muitos seres humanos, que mesmo diante deste presente de Deus, mesmo diante desta oferta gratuita de Deus, não querem receber a vida eterna, porque querem continuar vivendo nos seus delitos e nos seus pecados. Querido irmão e amigo que me ouve nessa noite, o desejo de Deus é a sua santificação, é a nossa santificação. Para isso Jesus pagou o preço, e basta hoje o homem se aproximar de Deus, se arrepender, chegar com um coração arrependido, pedir-lhe perdão, convicto, com um desejo de mudança, com um desejo de pureza, com um desejo de viver uma nova vida. O próprio Deus vivo e verdadeiro, que vê e que ouve a oração e o coração do homem, Ele sabe que nós somos falhos, como eu já disse nesta noite, que nós temos uma tendência por causa da carne, a nossa carne foi corrompida pelo pecado, há uma tendência da nossa carne nos levar queremos pender sempre para o pecado, para vivermos uma vida pecaminosa. Vida essa que sem Jesus e sem o Espírito Santo de Deus, certamente seria impossível de vivermos. Amados, a boa nova para esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de graça, um tempo da graça de Deus. É que o nosso Pai eterno, Ele olha para nós através do seu Filho Jesus Cristo, do seu amável Filho Jesus, do seu bendito Filho e Salvador Jesus Cristo, que é o meu e é o seu advogado perante o Pai, o justo juiz. Amados, Jesus não só nos defende como advogado, mas Ele já pagou o preço do resgate. Não só Ele vai à nossa defesa, mas Ele já pagou o preço, o valor pelo nosso resgate. Hoje nós somos redimidos, nós somos resgatados, nós somos salvos por Jesus Cristo. Imagine que o nosso advogado, ele sofreu todo o castigo que nós merecíamos. Contrataríamos algum advogado nesta terra que pudesse advogar a nossa causa e dar a sua própria vida por nós? Claro que não. Só Jesus é o único que pode fazer isso. Só Jesus, aquele que verteu até a sua última gota do seu sangue por nós. Ele foi imolado em nosso lugar. Aleluia. Glória seja ao nome do Senhor. Esse sangue precioso que Jesus verteu
naquela cruz por mim e por você, até a última gota, até Ele não ter mais nada dentro do seu corpo, este sangue, ainda hoje, Ele tem poder, aleluia, tem poder para salvar, aleluia, este sangue tem poder para transformar qualquer homem que se volte para Deus, arrependido para Ele, arrependido diante dEle, tornando-se assim, como diz a palavra de Deus em João 1,12, mas Ele nos fez filhos, seus filhos, quando nós recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1,12. Esse preço, ele abrange o perdão de Deus e a possibilidade de receber do poder de Deus, do poder divino sobre os nossos pecados. Esse é o maior privilégio divino concedido a toda a humanidade. Esse Deus, Ele é poderoso em amor. Quando nós perdemos esse maior privilégio, nós também perdemos a nossa salvação. E essa, querido irmão e amigo que me ouve nessa noite, esta é a maior tragédia que pode acontecer na vida de alguém. Quando um homem obedece a esses requisitos de Deus, como nós vimos na sua palavra, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos, nós podemos ter a certeza de que Deus sarará a nossa vida. Deus sarará a nossa família, Deus sarará a sociedade que nós vivemos, e Deus sarará toda a terra, aleluia. Deus, Ele avisou, se eu cerrar os céus, e não houver mais chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, olha só, são condições, aqui nós vemos aqui, são condições para um alerta maior. Deus está dando dicas, aqui algumas indicações prévias ao homem, de qual deve ser o comportamento de cada um de nós, perante essas calamidades permitidas por Ele, para frear, para dar um breque à maldade humana. E aí Ele vem e nos dá a chave para que cesse essa punição. Deus, Ele costuma ainda hoje falar claramente ao seu povo. Ele conhece os que são dele, aqueles que não se esquecem dele. Olha, alguém poderia ouvir dizer: nossa, essas pessoas acreditam que somente elas são filhos de Deus. Não, não. A Bíblia disse que se torna filho de Deus, em João 1,12 está escrito isso, se torna filho de Deus todo aquele que recebe na sua vida, no seu coração, a Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Todo aquele que entrega sua vida para que Jesus venha morar, viver no seu interior, se torna filho de Deus. E uma vez que nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos povo de Deus, aleluia. E Ele costuma falar conosco. Deus conhece os que são dele. Querido irmão, este tempo da graça abriu para nós a possibilidade de nós fazermos parte deste grande povo
chamado povo de Deus. Vós que antes, diz a palavra de Deus em 1 Pedro 2,10, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia! Quando você entregou e você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você se torna povo de Deus, você se torna filho de Deus. E eu quero convidar você nesta noite, que tem vivido nesses dias, tudo isso que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, tudo isso que a terra está vivendo, está passando, eu quero te dizer, querido irmão, estas coisas, elas não podem, elas não devem trazer espanto a nós, embora muitas vezes nós somos pegos despreparados, como nos dias, como a Bíblia fala nos dias de Noé, que a terra, as pessoas viviam suas vidas completamente despreparadas para esse momento do encontro de Deus com elas. Eu quero te dizer nesta hora, nós não deveríamos estar estranhando as coisas que estão acontecendo nesta hora. Nós, eu digo aqueles que reconhecem que são povo de Deus, porque estas coisas já nos foram deixadas escritas, prometidas, que haveriam de acontecer nos últimos dias, que antecedem a vinda de Jesus Cristo. Eu quero dizer a você nessa noite, que está vendo tudo o que está acontecendo à sua volta, não protele, não deixe o tempo passar, é hora de você reconhecer que é um pecador, e que precisa da glória de Deus, precisa da manifestação do perdão de Jesus sobre a sua vida, precisa de ser guiado, dirigido por Jesus Cristo Salvador. Você que tem vivido até hoje a sua vida da maneira como você acha que deve viver, achando que você é dono do seu próprio nariz, vivendo do seu jeito, tomando as decisões que você tem tomado, hoje o Senhor está te convidando para que você entregue a direção da sua vida nas mãos de Jesus, para que Ele possa dirigir a sua vida. E quero que você entenda muito bem isso, não significa que ao entregar a sua vida a Jesus, Jesus vai pegar você e Ele vai começar a dirigir a sua vida como um robô. Não, Jesus sempre vai mostrar a você o caminho correto, o caminho que nós temos que viver, e nós temos que tomar a decisão se obedeceremos, se faremos a vontade dEle, ou se continuaremos fazendo a vontade da nossa carne. Quando você entrega a sua vida a Jesus, e o convida para Ele ser o Senhor da sua vida, para Ele dirigir a sua história, você está dando a primazia, você está dando o lugar principal, você está entregando completamente a sua casa, a sua vida a Jesus, para que Ele reine, para que Ele dê as direções, para que Ele fale o que é bom para você, o que é bom para nós. E uma coisa eu quero te dizer, que a Bíblia nos garante, que quando nós entregamos nossas vidas a Jesus, tudo muda. A nossa história muda, os nossos sonhos mudam, as nossas prioridades mudam, a nossa esperança muda. Nós sabemos que a terra não é o fim. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós sabemos que a nossa vida eterna começa. Aí é que nós vamos experimentar uma nova vida eterna, uma vida que nunca terá fim. Mas a Bíblia diz que esta vida eterna, ela começa aqui com a nossa decisão por Jesus, mas ela não vai ser vivida aqui, porque Jesus foi preparar um lugar para nós. Isso está no Evangelho de João, no capítulo de número 14. Ele foi preparar lugar.
Jesus está preparando lugar para mim e para você, mansões celestiais, e Ele disse na sua palavra que um dia Ele voltaria para buscar aqueles que são dele, aqueles que tomaram a decisão de entregar seus corações para Ele. Hoje Jesus te faz um convite, Ele quer morar na sua vida, Ele quer reinar no seu coração, Ele quer dirigir a sua história. Se hoje você deseja, se hoje você escolhe se voltar para Deus, você vai viver um novo caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, Ele disse, a não ser por mim, através de mim. O que você pode fazer nessa noite, aí onde você está, na sua casa, ou no seu carro, no seu quarto, talvez sentado no sofá, ou deitado na sua cama, ou se você está em um hospital, ou em qualquer outro lugar, o que você pode fazer agora, pede a Deus, pede que Deus te dê o presente, Jesus. Pede agora ao próprio Jesus, ao próprio Senhor Jesus, peça a Ele: Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha ser o meu único Salvador, o Senhor venha ser o meu Senhor, venha morar, venha reinar na minha vida. Essa é a melhor decisão que você pode tomar nesses dias que nós estamos vivendo. Estamos nos finais dos tempos. Não espere que ainda virão muitas gerações no seu futuro. Não espere. Você precisa estar preparado, porque breve Jesus virá. Breve Jesus virá para buscar aqueles que são dele. E Jesus, quando voltar, Ele quer olhar e Ele quer encontrar no meio de todos aqueles, Ele quer encontrar a mim e você. Aí onde você está agora, eu te convido a fechar os teus olhos. E se você deseja nessa noite receber no teu coração a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, fazer um convite. Muitas pessoas nesta hora dizem: não, mas eu creio em Jesus, eu sei que Ele é verdadeiro. Mas eu faço uma pergunta: mas você já convidou Ele para vir morar no seu coração? Você já abriu a porta do seu coração e disse a Ele: Senhor, pode entrar, esta casa é tua, eu quero que o Senhor venha reinar na minha vida, eu quero que o Senhor venha ser o comandante deste barco que é a minha vida. Você já fez este convite? Porque se você ainda não fez, por mais que você respeite a Jesus, Ele ainda está do lado de fora, aguardando você convidá-lo para entrar. Se você deseja fazê-lo nessa noite, eu quero convidar você a fazê-lo através de uma simples oração. Você pode, se quiser, usar as minhas palavras como sendo as tuas palavras. Feche os teus olhos, dirija-se agora a Deus. Olhe para Deus nesse momento e comece a agradecer a Deus por Ele ter amado você quando você ainda era pecador. Amado Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor olhou para mim, o Senhor me amou, quando eu ainda, Senhor, estava afundado no lamaçal de pecados da minha vida. O Senhor não me rejeitou. Ó Deus, o Senhor não virou as costas para mim. O Senhor não me quis longe de Ti, mas o Senhor me quis perto, próximo. O Senhor me quis novamente junto de Ti. E a maneira como o Senhor preparou para que eu pudesse voltar a estar contigo foi através do Teu Filho Jesus Cristo,
que morreu naquela cruz, que recebeu ali toda a maldição do pecado de cada um de nós, os meus pecados, e de cada ser humano que já existiu e existe nesta terra. Jesus entregou a sua vida completamente em meu lugar. E nessa noite, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Por favor, eu abro a porta do meu coração, Senhor Jesus, e eu te convido, venha morar, venha habitar na minha vida. Por favor, Jesus, perdoe os meus pecados, porque eu não tenho como fazer isso. O Senhor é o único que pode sarar a minha vida. O Senhor é o único que pode purificar o meu coração, é o único que pode perdoar, apagar os meus pecados. Eu te recebo nesta noite, venha habitar em mim, e eu quero, Senhor, tudo que tens de bom para mim, Jesus. Eu quero, Senhor, sobre a minha vida, uma vida transformada, uma vida nova. Eu estou cansado, Senhor, de sofrer por causa do pecado. Eu estou cansado, Senhor, eu estou fadigado por causa do peso do pecado sobre a minha vida. Por favor, Jesus, eu te peço agora, alivia o meu fardo. Por favor, arranca todo o peso de sobre a minha vida. Eu te peço, Jesus, vem morar na minha vida e me transformar. Faz de mim um novo homem, uma nova mulher. Eu te peço agora, Jesus, e eu quero com isso fazer parte do povo de Deus, do povo reconhecido por Deus como seu povo. Eu quero fazer parte daqueles que um dia estarão morando eternamente com o Senhor no céu. Eu te aceito agora, Jesus. Eu te recebo agora, Jesus. Vem habitar em mim. Em teu nome é que eu peço. Amém, amém e amém.